Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Paulo Guerreiro, solução ou problema? Acréscimo seria para o time do Internacional. Bom, no que diz respeito ao marketing, deu uma mobilizada legal. Nos sócios, o Internacional conseguiu cerca de 3 mil novos sócios. Agora, o tamanho da decepção da torcida do Internacional é que vai se medir a partir do próximo domingo. O Internacional joga contra o Palmeiras, já sabendo que não terá Paulo Guerreiro. Hoje, a Sport TV, com o Eric Faria, deu a informação de que Guerreiro havia, de novo, com a cassação da liminar, que foi uma super deferência para que ele pudesse jogar a Copa do Mundo, ninguém me tira isso da cabeça, o Guerreiro vai ter que cumprir o restante da pena. Cumpriu 6 meses, faltam 8 meses ainda para o cumprimento total da pena. O que precisa ficar muito claro, e eu disse hoje, logo cedo, que se recorrer da pena, pode aumentar. E lembrei fora do ar, depois até falamos no ar também, que o Dodô, quando recorreu, acabou com a carreira. Aí virou 2 anos de suspensão e não conseguiu mais nunca reverter. Não houve processo que comovesse as pessoas de que a pena precisava ser revertida. Pelo contrário, foi draconiana. Em relação ao que está acontecendo agora, ou cumpre e volta a jogar em abril, ou pode não jogar mais. Pode não jogar mais. O Inter fez um contrato que, o que se diz, tem precauções. E eu esclareci já de cara e trouxe aqui a informação com o Rodrigo Caetano, de que o Internacional faria um contrato de 3 anos e, se a pena tivesse que ser cumprida, viraria 3 anos e 8 meses. Só que a informação que o Inter tinha não era informação, era uma má informação ou uma deformação. Nós chegamos a dizer aqui que a pena, se houvesse a necessidade de ser cumprida, seria a partir do ano que vem. E era a informação que tinha o Internacional. Então a cartada que deu o presidente foi para ser campeão brasileiro. Tanto é verdade que no número da camisa do Guerreiro está ali estampado 79. 79 diz respeito ao último título que o Inter ganhou, que por coincidência é o único de campeão invicto entre todos os times brasileiros. Outro assunto que eu levantei logo cedo na Grenal: não pode nem treinar nas dependências do Internacional. Por quê? Ele ainda não é funcionário do Inter. Ele assinou um contrato e o Inter tinha a prerrogativa de suspender o contrato na medida em que fosse cassada a liminar lá na Suíça. Pois foi cassada a liminar antes dele começar a jogar. Ele iria estrear contra o Palmeiras. Ele não pode treinar no Beira-Rio, porque isso aí dá vínculo empregatício também. Se ele treinar, ele é empregado do Internacional. E outra, a FIFA não permite que jogador punido por doping trabalhe nas dependências do clube ou com a orientação do clube. Então, é um pepino enorme. Por mais que se tente minimizar, é um pepino grande e começa até pela frustração do torcedor do Internacional, que esperava vê-lo em campo já no final de semana. Então, é um negócio que tem muitos desdobramentos. O que fará Paulo Guerreiro até abril do ano que vem? Quando ele voltar a jogar, vai voltar desembocado, gordo, ou vai ser profissional até lá, sem poder ser profissional, entendam? Então, é uma pipinosa que envolve também um ano eleitoral. E não é por isso que está aqui o Luciano Davi, porque a gente marca antes. O Luciano Davi estaria aqui hoje para falar da bela colocação do Internacional, ele que é um dos mais importantes conselheiros do Inter, mais influentes. O Inter está a 1 ponto da liderança, e vem essa bomba no colo dos colorados. Não estou fazendo nada exacerbado, não estou querendo criar aí um clima, como alguns ouvintes quiseram minimizar. Não,
É uma bomba. É quinta-feira, o jogo é domingo, não tem como reverter a punição. Se tentar reverter, aumenta. O Inter tem um custo astronômico, o jogador vai ter 38 anos quando terminar o contrato. Quer dizer, quando ele voltar a jogar, ele vai ter 35. Ele já não vai mais ter os 34 de hoje, que já alguns tinham dúvida se ele poderia jogar. Ele vai ter 35 e depois, no final, 38. Eu não vou retirar o que eu disse. Eu, quando critiquei aqui, eu disse, olha, depois se o Inter confirmar a contratação, eu vou dizer que o Inter contratou o melhor centroavante do Brasil. Agora, toda a especulação que havia e toda a análise tinha que ser prévia. E não sou eu que tenho que pesquisar se ele vai jogar ou não vai jogar. Eu até posso, como jornalista, pesquisar, mas eu não vou tirar dinheiro do bolso para pesquisar. O Internacional teve que tirar dinheiro do bolso. E aí entra de novo a questão. E as luvas? A diluição das luvas. Quando é que ele passa a receber ou não passa a receber? Ou ele já recebeu de entrada alguma coisa? Isso tudo vai ser dito pelo Conselho Deliberativo. Agora, o Luciano Davi, mudamos o viés. Viria para falar da grande vitória do Internacional, da grande colocação do Internacional, da inédita conquista de 38 pontos num primeiro turno, que nem Tite conseguiu fazer em 2009, o Odair Hellmann, que é aprovado fora hoje pela torcida do Internacional, na enquete que fizemos na Rádio Grenal, em 80% contra 20%, que ainda tem desconfiança. Todos entendendo que o Odair, esses 80%, pode dar ao Inter a condição de ser campeão brasileiro. Por outro lado, terminada essa enquete, veio a outra, achando que o Inter ainda pode ser campeão brasileiro com o Guerreiro em 60 contra 40. Luciano Davi, fiz uma explanação inicial para quem ligou a TV agora e não sabe bolhufas do que está acontecendo. Ele cumpriu 6 meses, voltou, jogou algumas partidas pelo Flamengo, voltou a ser punido, arrumou uma liminar na Suíça, jogou a Copa do Mundo, jogou mais umas partidas pelo Flamengo, foi contratado pelo Internacional e agora tem que cumprir os outros restantes 8 meses. Só para simplificar. Boa tarde, Rec, boa tarde, Maurício, aos ouvintes e os telespectadores aí do preliminar. Quero deixar bem claro ao torcedor colorado que eu vim aqui para falar da vitória retumbante do Internacional ontem, da 5ª vitória consecutiva. Sem tomar gol. E somos pegos de surpresa com esse novo fato, que era um risco que o Internacional sabia que poderia estar passando por este risco, né? Mas eu quero ressaltar uma outra coisa, antes de falar a respeito da contratação, eu quero ressaltar um outro fator que eu acho extremamente importante. Na minha visão, com todos os acertos ou todos os erros que a gente comete na nossa vida, tanto profissional quanto nessa vida de política clubística, na gestão de 2012, eu, vice de futebol, contratei o Diego Forlan. O Diego Forlan, no contrato dele, tinha uma cláusula que falava que nós poderíamos usar a imagem do profissional e 30% desse valor seria utilizado para pagar o salário dele. Não pagou. A venda de camisetas na vinda do Diego Forlan não pagou o salário do Forlan. E o quadro social aumentou muito pouco em cima da contratação do Forlan. Eu não sei, a informação extraoficial que eu tenho é que aumentou 3 mil agora. Não, que ótimo que aumentou 3 mil. Tomara que aumente 10 mil, 15 mil. O Internacional está precisando de receita e o torcedor colorado sempre foi um grande parceiro do seu clube. Mas aí é uma conjugação de fatores positivos, né? O Internacional é vice-líder do campeonato, mas o Internacional contratou outros bons jogadores, Zeca, Jonathan Alves. Eu quero aproveitar o ensejo para falar justamente sobre isso. Na realidade, não te interrompo mais. Quando eu fui convidado para participar do programa, eu vinha seguindo essa linha, tá? Eu quero deixar muito claro, e eu tenho 2 imagens que refletem perfeitamente isso. Está falando aqui alguém que já esteve dentro de um vestiário. O jogo contra lá em Minas, contra o da chuva, de granizo, contra o América, na chuva de granizo, que nós ganhamos lá na Atlético Mineiro. Atlético Mineiro no Independente. Atlético Mineiro. Isso mesmo. No Independente. E o jogo de ontem tem 2 imagens que refletem perfeitamente como é que está o vestiário do Internacional. O vestiário do Internacional está fechadíssimo. E aí eu vou citar as 2 imagens. Uma é pós-jogo lá, a vibração dos torcedores do Internacional com aquela vitória.
Depois de todo aqueles emblemáticos problemas de falta de luz, de chuva de gelo, o Internacional foi lá e ganhou o jogo. E ontem uma outra imagem que me causou bastante curiosidade, mas que me animou muito, foi aquela imagem dos jogadores. Eu não sei interpretar ainda o que é aquela figura de linguagem, o que representa aquilo, mas duas imagens que demonstram a seguinte situação. O Internacional tem um grupo pronto para ser campeão brasileiro, que pode ser campeão brasileiro, que quer ser campeão brasileiro. O Internacional tem um grupo que a gente sabe, apesar das suas limitações técnicas, joga do primeiro segundo ao final do jogo com muito aguerrimento, com muita raça e com muita vontade. Sabemos que só isso não leva a um título. Sabemos que não ter um grupo completo, com reservas, também não leva um título. Mas olha só, ontem o Internacional não tinha Alves, não tinha Nico Lopes em campo, D'Alessandro não vem jogando e o Internacional continua apresentando um futebol de superação. Damião também está fora. Próprio Damião também está fora. Na realidade, a gente está sem um centroavante fixo, né? Perdeu o Luca no aquecimento. Isso mesmo. Então, assim, na minha visão, esse fato que é triste, e aí eu vou falar depois com relação à questão da imagem do jogador, é um fator negativo para o clube, né? É um fator triste para o grupo, mas eu quero dizer, para o time, melhor dizendo, para o clube, mas para o grupo, eu não vejo isso como uma grande derrota. Tá? Muito pelo contrário, eu acho que isso vai fortalecer ainda mais o grupo do Internacional, eu acho que isso vai levar para dentro do vestiário do Internacional ainda muito mais confiança, muito mais força de vontade em querer vencer. Quero dizer que estou no Internacional desde 2002 e guardadas as limitações técnicas. Há horas não vinha um grupo tão fechado como esse, psicologicamente, em termos anímicos, em termos de um jogador está jogando pelo outro, um está sendo aguerrido pelo outro, e isso está fazendo justamente o que está acontecendo dentro do Internacional hoje. Um trabalho de excelência do Odair. Que bom que o Internacional, lá no início, né, que chegou a se cogitar a possibilidade de trazer um técnico com um valor mais acentuado, conseguiu, através de uma outra avaliação, subiu o Odair, e isso traz com certeza um salário e uma folha mais reduzida para o clube. O Internacional está com uma preparação física muito boa. O Internacional está com uma preparação física muito boa e eu acho que para o momento, o Campeonato Brasileiro, o que ocorreu, claro que para a imagem do jogador, eu sei disso, não é bom, para a imagem do clube também não é bom, mas para o momento do clube dentro de campo, eu não vejo influência negativa nenhuma, pelo contrário, vejo muita influência positiva. Deixa eu só dizer uma coisa, Maurício, Luciano Davi, que se o cara quiser ser oficialista, e não tem problema nenhum, só para fazer uma tese, a gente pode ser. O Ricardo Oliveira, do Atlético Mineiro, ele tem 39 anos e está jogando uma bola redondíssima. Joga muito. Ainda joga muito. O Fred vai fazer 36 anos e tem contrato de mais 2 com o Cruzeiro. O Cruzeiro voltando de lesão, né? Voltando de lesão. O Cruzeiro pagou 10 milhões pelo Fred e paga 1 milhão por mês. O Guerreiro custa menos que o Fred e custa mais do que o Ricardo Oliveira. Só que eu não sei, mesmo eu querendo ser oficialista, qual o Guerreiro que vai se encontrar a partir de abril do ano que vem. E está falando aqui... A gente só vai saber a partir de abril do ano que vem agora, né? Porque a expectativa era que fosse agora domingo, né? Aí não teria... início de abril. abril. Eu não via grandes problemas. Eu via um custo alto, eu via uma situação que não estava bem explicada de onde viria o dinheiro para pagar, se era do Sonda, se era da Nike, que comprometimento o Inter ia ter com a Nike, mas isso aí se supera se der venda de camisa, se der sócio novo, se der empolgação da torcida e especialmente se der título. Se der título, principalmente. Principalmente. Aí, em abril do ano que vem, eu não sei se eu vou poder dizer o que eu disse quando da contratação. Que ele era o melhor centroavante do Brasil. Não tem a menor dúvida que é um grande jogador. Mas agora em abril não sei. Sabe o que me preocupa muito, não sei, que é a questão anímica e psicológica desse fato. Eu confesso que eu não tinha conhecimento de que o jogador não pode ficar treinando no clube, né? Não. Ele tem um período de sequer poder treinar no clube. 45 dias antes do final da punição ele pode voltar a treinar no clube. Porque aí está perto de terminar a pena. E aí não pode punir pro resto da vida. Aquela história. Isso para mim, isso para a cabeça do jogador é muito ruim. É muito ruim.
E aí tem que saber qual é a cabeça que ele tem. Porque poderia estar convivendo com um grupo de atletas, poderia estar participando dos jogos, indo a viagens, né, com o grupo na delegação. Nada disso pode fazer. Nada pode fazer. Isso Ele até pode ir nos jogos como um torcedor qualquer. Mas não acompanhando a As delegação. duas situações eu levantei hoje na Grenal. A primeira, se Não pode ter o vínculo trabalhista, então, é isso? Não pode. Se recorrer, pode aumentar. Não tem nem a quem recorrer. E não pode treinar. Não é que pode daqui a pouco querer entrar com uma supra-ação lá, sei lá, fazer um movimento desculpa, Maurício, de desconfiança. Eu não faria nenhum movimento nesse momento, uma avaliação jurídica aí de contexto do Internacional. O Internacional teve aquele problema do Vitor Ramos ali, que a CBF chegou a bater na nossa porta ameaçando, dizendo assim, ó, parem com esse negócio ou esse negócio vai ficar mais pesado. Então, acho que não vale a pena esse estresse para o departamento jurídico e para a direção do Internacional. Você vê chifre em cabeça de cavalo, que a CBF tem interferência nisso, que o Flamengo tem interferência nisso, que o TAS tem interferência nisso? Olha, Rec, para quem vive o mundo do futebol como nós, tu vive há muito mais tempo que eu, né? Tu é um profissional de quantos anos? 34. Pois é, eu tô a 18 na... Por baixo, 34. Eu tô a 18 no Internacional, na política do clube. Não sendo só torcedor, né? A vida inteira como torcedor. Mas causa estranheza, né? A primeira partida do jogador, né? O Brasil inteiro sabendo que ele poderia começar a partida contra o Palmeiras, e aí vira essa questão ninguém da direção do Internacional, acho que aguardava, eu acho que o pensamento era, traz ele, né? Isso ainda vai, como qualquer justiça, né? Que é muito lenta, isso ainda vai ficar um bom tempo em stand-by. E quem sabe, para o ano que vem, ele possa vir a ter esse problema. Acho que foi a leitura do Internacional, foi essa. Tinha uma informação que circulava que era a partir de dezembro. Não, é que assim, Rec, o que acontece? O Guerreiro obteve uma liminar no que seria o nosso STF, tentando trazer para mais próximo do nosso telespectador. É o STF da Suíça que concedeu uma liminar a ele. Em qualquer momento, qualquer decisão liminar de qualquer juiz pode ser cassada, pode ser revista. O que eu não entendi nessa situação do Guerreiro, e aí acredito que não é nem o departamento jurídico do Inter, mas o departamento jurídico do jogador que pode esclarecer, é se o Tribunal da Suíça julgou o mérito da questão e entendeu que o Guerreiro não tem causa, não tem o ganho de causa, ou se só cassou a liminar e ainda vai julgar o mérito. Porque são duas situações completamente distintas. Se o mérito foi julgado e o jogador foi, não condenado, mas não ganhou a causa, significa que o staff do Guerreiro sabia de uma data de julgamento e não repassou ao Inter. Agora, se foi apenas uma cassação de liminar, o mérito ainda pode ser julgado por essa corte. Sabe o que alguém vai dizer? Se comentou hoje de manhã sobre isso, né? Sobre cassação de liminar, né? Porque se a liminar foi cassada, o mérito ainda não foi julgado. É uma decisão liminar, o mérito ainda será analisado. Mas aí o que não ficou claro é quando será analisado o mérito. E essa análise do mérito que se projetava para o final do ano. Sabe que eu não morro frustrado por não dizer uma coisa. Se eu tiver que dizer, eu vou dizer. O que vai se afirmar agora é o seguinte. Está explicado o porquê que ele foi para o Internacional. Por que esse amor pelo Inter? Se havia proposta da Arábia, se havia a possibilidade de ampliação de contrato com o Flamengo, pelo menos de um ano, e por que quis o Internacional? O que diz o Inter? Ele veio para cá porque nós lhe demos condições de 3 anos, porque íamos lhe dar boas condições de trabalho, porque ele já chegaria com impacto e festa e o escambau, né? Porque agora é o seguinte, estão comparando com o mico que o Grêmio pagou com as caixas de som. O Internacional colocou gente no aeroporto, colocou gente no Beira-Rio, fez um festerê, encomendou 90 mil camisas com o número 79, a Nike entrou, se engajou no processo, e aí o Maurício até levanta agora, suscita uma discussão. E o staff do jogador já tinha algum indicativo de que tinha julgamento antes, e o jurídico do Internacional não sabia que podia ser a qualquer momento. Eu não vou querer dizer que eu sou bidu ou que falei isso antes. Tem certeza, vai jogar, e não sou eu, todo mundo especulou isso, vai conseguir, é líquido e certo, aí circulou essa outra informação. Se não conseguir, é só a partir de dezembro. Mas de algum lugar tiraram essa informação. Tiraram essa informação, né?
Essa projeção de dezembro era a projeção de quando o tribunal julgaria o mérito. Pois é, mas... Se o julgamento do mérito foi Mas baseado no antes... quê? Tem algum suíço aqui que conheça como é que Bom, funciona a legislação dele? Então, se fosse para dezembro, na realidade o que aconteceu foi que caiu a liminar. Caiu a liminar. Então, com certeza deve ter sido isso. Não, Deve ter sido a isso. informação que foi divulgada pelos colegas no Rio de Mas Janeiro... não foi é que julgado ainda. Caiu a liminar. Não se... Se caiu a liminar, pode entrar com outro recurso, outro remédio jurídico. Daqui a pouco pode. Mas Daqui e a aí? pouco pode. Por mas isso aí que o pode staff- aumentar para 2 anos. Mas o staff do jogador, o que está dizendo? Que não vale a pena recorrer. Porque já devem ter dito para eles, ou vocês param com esse negócio, ou vai que aconteceu o que aconteceu com o Dodô. Dodô parou de jogar. Eu só não acredito, Rec, E era jovem o Dodô ainda, hein? Tinha 30 anos, se não me engano. eu só não acredito em alguma interferência da CBF ou do Flamengo nesse caso, porque não é nenhuma decisão dentro da esfera desportiva. É uma decisão de uma esfera judicial, é o judiciário da Suíça que definiu. Não é nem o TAS. O TAS não tem nada a ver com essa Agora história. parece impossível do Inter ganhar um título de campeão brasileiro. Então só conseguiu perder um título em casa pro Bahia. Era o Abelão técnico, né? O Internacional conseguiu, em 2005, perder um título que estava encaminhado, porque resolveram anular 11 jogos, e depois houve aquela roubalheira contra o Corinthians. E ainda reconhecida pelo próprio presidente do Corinthians. Presidente do Corinthians, Pelo Dualib. tirou daqui. Do Alibes que compraram o título, roubaram o título. Eu estava lá O na campeão direção era- naquela época, dizia, olha, aquilo foi doído. Aquela sensação dentro do vestiário naquela época foi uma queda psicológica, porque o Inter estava muito bem com o Muricy, muito bem. Né? Nós íamos ser campeão brasileiros. Né? E aí, para te pegar o grupo todo, cara, sentar com os caras e dizer, vamos lá que a gente vai conseguir recuperar, e quase recuperou, né? Se eu não me engano, foi na última partida, lá contra o Foi, contra o Curitiba, Curitiba. Na última contra o Curitiba, se o Inter ganhasse do Curitiba, que não conseguiu ganhar, né? porque, se não me engano, o Helder Granja cometeu um pênalti no início Foi, do jogo e o Inter não isso, conseguiu virar o isso. jogo. Não, o Inter não jogou nada. Não jogou nada. Se o Inter ganhasse do Curitiba, era campeão. 2000, paramos em 2005. 2006 o Inter foi 2006 vice-campeão. foi vice. E 2009 foi vice. 2009 foi vice. 5 possibilidades. Aí os caras dizem, é impossível de ser campeão e tal. Não, não é impossível. Por isso que eu estou acreditando muito, o torcedor colorado, nesse campeonato, no campeonato desse ano, no Campeonato Brasileiro desse ano. Acho sim que o Internacional tem plenas condições. Vai ser difícil. Ontem o próprio São Paulo, né, que a gente achou que fosse ganhar do Paraná. Eu não achei. É que eu não acompanhei o jogo. Eu confesso que eu não acompanhei o que jogo. de meio-dia que ele não ia ganhar. São Agora eu achei São- que o Inter ia empatar também. Mas o São Paulo Para não arrancou ficar me bem. embalaqueando aqui. Eu achei que o Inter também não ganharia. O São Paulo arrancou bem, né? 1-0, início do jogo. Psicologicamente parece que vai afetar no resultado isso, né? Mas volto a dizer, eu acho que o Internacional tem plenas condições, não tem a menor dúvida, e todos os ingressos de arquibancada inferior e arquibancada superior já foram vendidos, quem tinha que fazer check-in já fez check-in. O Internacional passa por uma condição como clube grande de novo, no sentido de trazer essa expectativa realmente de tentar ser campeão brasileiro, e vamos apostar nisso. O torcedor colorado tem que estar lá amanhã, tem que estar pronto para isso, porque eu acho que a gente pode sim, principalmente com esse fator agora, que eu acho que isso aí fortalece mais o vestiário, até em função de trazer força para o parceiro, né, que foi contratado, para o colega de trabalho que foi contratado. E volto a dizer aqui, o Internacional tem apresentado sim psicologicamente, em termos de resultado de campo, em termos de pegada, em termos de grupo, uma condição muito interessante que há muito tempo eu não via dentro do vestiário do Internacional. Pois é, o Internacional, então, vai ter que conviver com essa situação, porque, segundo consta, o Paulo Guerreiro vai ficar mesmo só para abril do ano que vem. E agora o Inter vai ter que dar uma explicação bem plausível para o Conselho Deliberativo, quanto é que isso vai custar, quanto é que não vai custar, enfim. É um pepino que o Internacional achava que era um ganho e que agora acaba sendo um problema muito sério. Um problema muito sério. Inclusive, o próprio torcedor do Internacional vai ter que conviver com essa situação, que é uma situação triste, né? Porque o torcedor se mobilizou, famílias se mobilizaram para vir ao Beira-Rio no próximo domingo. Mas, como disse o Luciano Davi, o Internacional pode transformar isso de limão em limonada. Vamos fazer um intervalo comercial e vamos voltar na sequência do nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV.
1h27, um resumão do que aconteceu hoje pela manhã e a projeção dos fatos do dia. Justiça Comum da Suíça revogou o efeito suspensivo concedido a Paulo Guerreiro em maio desse ano. Assim, o jogador terá que cumprir mais 8 meses de suspensão. Poderá ser um reforço para a Libertadores da América, porque o Internacional vai para lá. Tentando pegar o aspecto minimamente positivo, esse poderia ser um aspecto positivo. Poderia, porque tem o custo-benefício, né? Sem querer corrigir a manchete, até porque é o que a imprensa toda está dizendo. Só que o Guerreiro cumpriu 6 meses, aí ele foi punido pelo TAS no dia 14 de maio e obtém o efeito suspensivo dia 29 de maio. Então ele cumpriu 6 meses e meio. E aí joga a Copa do Mundo. Joga a Copa do Mundo porque ele obtém a liminar dia 31 de maio, mas ele ficou 2 semanas punido. Então ele foi punido 6 meses e já cumpriu 6,5 de 14. Então faltam 7,5. Voltaria lá pelo dia 7 de abril, mais ou menos. Será que é assim? Ou será que volta a estaca zero? Mas ele ficou 15 dias punido, tem que considerar esses 15 dias punidos, né? Bom, então 7 meses e meio ou 8 meses ele terá que ficar suspenso ainda. O contrato com o atleta será ampliado até abril de 2022. Salários serão suspensos durante a pena, mas as luvas serão pagas normalmente. Com gol de Patrick, Internacional venceu o Bahia por 1-0 ontem, na Arena Fonte Nova. Colorado segue em segundo, apenas 1 ponto atrás do líder São Paulo. Foi a 5ª vitória consecutiva na competição, sem sofrer gol. A 3ª fora de casa. A equipe volta a campo domingo contra o Palmeiras no Beira-Rio, às 4 da tarde. E tomara, como disse o Luciano Davi, que o grupo continue fechado e sem ser afetado por esses efeitos externos que são barulhentos, né? Qualquer jogador do Inter que ligar hoje televisão, ou acessar a internet ou ouvir rádio, vai se deparar com esta situação cruel que passa a viver o contexto do Colorado. Diga, Luciano. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um breve comentário político, que eu sei que o torcedor não gosta muito disso, mas é um ano político. Mas é que assim, ó... Sabe o que eu disse para um ouvinte hoje que disse? Ah, pois é, mas agora a política é igual o urubu. Eu disse, ainda bem, né? Imagina se não tivesse eleição. Imagina se tivesse um lado só. Eu quero fazer um comentário sobre o posicionamento do I9 com relação à eleição no final do ano. Nos chegou a convocação da reunião do Conselho Deliberativo, que é a segunda-feira, agora dia 27 de agosto, à noite. E um dos itens de pauta seria a questão do calendário eleitoral do Internacional feito pela comissão eleitoral. E nele está escrito lá, inscrição da chapa para o Conselho de Gestão, que é do presidente e os seus vices, né? 8 de outubro. Inscrição para a apresentação do programa de governo das chapas que vão ser inscritas no dia 5 de novembro. E votação no dia 8 de novembro. 5 de novembro e 8 de novembro, até 2 de dezembro, REC, é o final do Campeonato Brasileiro. Eu liguei para o presidente Sérgio Urren, na condição de coordenador do I9, e sugeri que ele alterasse esta data, adiasse a data de inscrição das chapas de 8 de outubro para 1º de novembro. Porque, segundo o regulamento interno do Conselho Deliberativo do Internacional, tem um artigo que diz o seguinte, que pode se fazer inscrição em até 30 dias, antes da eleição. Ou seja, se a eleição vai ser em 8 de novembro dentro do Conselho, que é a eleição de primeiro turno, e a de segundo turno em 8 de dezembro, para que fazer a inscrição da chapa em 8 de outubro, 30 dias antes? O que isso traz de transtorno para o Internacional e reflete dentro do vestiário? Debate político que para o Internacional não é saudável nesse momento. Na hora que pode estar disputando o título. Então, o I9 preocupado com o resultado de campo, enxergando que existe sim uma possibilidade muito grande do Internacional ser tetracampeão brasileiro, dentro de campo, sugere a mesa do Conselho Deliberativo, e liguei também para o Alexandre Charles Barcelos, que é do Conselho de Gestão do Internacional, e sugeri, Marcelo, o I9 acha que a inscrição das chapas para o Conselho de Gestão tem que ser 1º de novembro, para que interfira o menor tempo possível, né, que influencia o menor tempo possível nessa questão de debate, de acirramento político, que não vai levar a nada,
dentro do resultado que pode prejudicar o resultado de campo do Internacional, que pode refletir dentro do vestiário do Internacional e que não vai levar nada como resultado de campo para todos nós. Então, espero que o presidente da mesa reflita sobre esse assunto e que a gente possa fazer a inscrição da chapa só em 1º de novembro, que daí ficam só 30 dias do prazo de eleição, que obrigatoriamente tem que ter eleição no Internacional. Depois do intervalo, falamos de Grêmio, falamos de Brasileirão, 20ª rodada, classificação, quem estaria indo para a Taça Libertadores da América, quem estaria sendo rebaixado e quais os times que ainda têm jogos em atraso. Nessa rodada, por exemplo, se adiou o jogo Atlético Paranaense e Chapecoense, porque o Atlético tentou 2 vezes viajar para Chapecó e não conseguiu. Uma com voo charter e outra com voo comercial. E nenhuma das 2 oportunidades houve a condição de viajar para Chapecó. Que arrume um instrumento em Chapecó para que se possa descer avião ali em dias como o de ontem, por exemplo, que havia mudanças na temperatura e no clima em geral. Então, é uma situação complicadinha, né? E tem dado com muita frequência isso em Chapecó. Eu sei que não é culpa da Chapecoense, mas quem está administrando o aeroporto de Chapecó tem que dar jeito nisso. Já voltamos. Madelomba e Construlomba, casas e construção. Casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Constroem casas em toda a região metropolitana e também no litoral, uma mais linda que a outra. Madelomba e Construlomba. Maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. Fale com o Fernando, Madelomba Casa e Construcão.com.br. Fala com o Fernando agora mesmo, está aí o telefone na tela. Vai sair negócio lá na Madelomba e Construlomba. Padaria Laude, seu Edson, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laude. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laude, Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020, 3362-2020. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. Ou você envia e-mail para reservas@embaixador.com.br. Comunica que assistiu aqui na nossa Ubra TV e ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o grande, tradicionalíssimo Hotel Embaixador. Fala com o Marciano ou com o André lá e vai sair a sua convenção, vai sair a sua hospedagem, vai sair aquele descontão. FAC, materiais de construção, tudo tem na FAC, né? Da reforma, faça toda a sua reforma, do alicerce até o telhado. Televendas 34666133. Fache.com.br, fala com a turma comandada pelo seu Wilson. Com 2 golaços, Grêmio e Cruzeiro empataram em 1-1 ontem na Arena. Luan, mais uma vez, desperdiçou um pênalti. A segunda penalidade perdida por ele na competição. O jogador tem apenas 40% de aproveitamento em cobranças de pênaltis pelo clube. 40% não pode cobrar mais. Não pode cobrar mais. Hoje o Evandro Krebs estava lembrando lá na Rádio Grenal que o Tarcísio ficou um tempo sem acertar, depois voltou a bater e terminou o trauma, né? Quem sabe o Luan fica um tempo sem bater, e o Renato já disse que vai ficar, né? Então, por favor, né? Não vai precisar o Grêmio ficar fora de uma grande competição e o Luan sendo sacrificado por uma coisa que ele não sabe fazer, né? É um baita jogador, mas não sabe bater pênalti, né? Vamos combinar, né? Pô, tá bem, era o São Fábio que estava no gol, pega tudo, já pegou 4 dos últimos pênaltis cobrados contra ele, pegou os 4. Mas puxa vida, né? Puxa vida. O Grêmio segue em 4º lugar, não muda, né? 5 pontos atrás do São Paulo. Com qualquer resultado hoje entre Flamengo e Vitória, Atlético e Vasco, o Grêmio não sairá da 4ª colocação. Mas apertou. Se o Galo ganhar em casa hoje do Vasco. Palmeiras ganhou ontem. Né? Flamengo confirmando campanha. O Grêmio fica ali apertadinho, né? Vai ter que conseguir alguma coisinha lá contra o Atlético Paranaense, porque senão depois, e se passar da Libertadores, afunila ainda mais. E vai passar, né?
Ganhando de 1-0 aqui do Estudiantes, o Grêmio passa. A chance é muito boa. Diferença para o quinto colocado caiu para apenas 1 ponto, é o que eu estava dizendo. Próximo compromisso, sábado, contra o Atlético Paranaense. A equipe deve ser reserva. Foco agora na partida contra o Estudiantes pela Libertadores da América, terça. Que jogo esse na Arena. Ontem, Paraná 1-1 com o São Paulo. Bahia 0, Internacional 1. Palmeiras 2-0 no Botafogo. Sport 0, América 2. Fluminense 1, Corinthians 0. Grêmio e Cruzeiro 1-1. Hoje, 7h30, Flamengo e Vitória. 8 da noite, Atlético e Vasco. No dia 13 de setembro, teremos Chapecoense e Atlético Paranaense. Os 6 primeiros da competição. São Paulo, 42, Inter, 41. Flamengo, com um jogo a menos, joga hoje contra o Vitória, 37. Grêmio, 37. Palmeiras, 36. Já jogou. Atlético, 33, joga hoje contra o Vitória, contra o Vasco em casa. Pode ir a 36. E aí sim, os outros bem abaixo. Cruzeiro, 27, focado em 3 competições. Corinthians, 26, ainda vivo em 3 competições. Aliás, Corinthians e Cruzeiro vão decidir em casa. Corinthians contra o Flamengo e o Cruzeiro contra o Palmeiras. Vão decidir a Copa do Brasil em 2 partidas. Corinthians e Cruzeiro com uma micro vantagem, mas uma vantagem. 27 tem o Cruzeiro, 26 tem o Corinthians, 26 tem o Fluminense, que ganhou do próprio Corinthians ontem, era meio que confronto direto, né, para ver quem pode ficar aí em 7º, 8º, aí, que podem ainda brigar por Libertadores da América. O América Mineiro entrou nessa briga, tem 25 pontos, e aí a briga para não ir para a desgraça. Bahia, que tem um jogo a menos, 22, Botafogo, 22, Santos, um jogo a menos, 21, Chapecoense, um jogo a menos, 21, Vasco da Gama, 3 jogos a menos, 20. Vasco tem o jogo de hoje contra o Galo Mineiro e mais outros 2, né, que vai realizar contra Bahia e Ceará. Bahia, são 2 jogos a menos, já vou chegar lá. Sport Recife, 20. Vitória, que joga hoje, tem um jogo a menos, tem 19. Atlético Paranaense, que é um dos adversários, é esse aí, um adversário é o Atlético Paranaense, 18. Ceará tem 17, tem um jogo a menos. É contra o... Acho que joga hoje, Ceará, né? Não, o Ceará já jogou segunda-feira. Ele jogou antes. Mas ele tem um jogo a menos também. Esse é um dos jogos que ele tem contra o Vasco. Não, já jogou com o Vasco. Não, Jogou 1-1. Vasco 1, Ceará e Atlético Paranaense, Isso. um dos confrontos. É isso aí. Porque o Atlético também tem jogos. Tem jogos a menos. Mas então os 2 jogos... E o Vasco tem 2 jogos a menos. Tem 3 a menos. O 3? de hoje e mais com 2. a rodada de agora sim, é. Paraná tem 16, tem 15 pontos e está na lanterna. É uma situação que alguns clubes grandes, Botafogo, Vasco e Atlético Paranaense, que chegou a ser campeão brasileiro, vão ter que resolver, né? Porque um deles periga cair. Tem um comunicado da Nike mesmo? Estava passando para o Luciano Davi a informação de que esse comunicado que está circulando nas redes sociais fake. da Nike é fake. Graças Claro. a Deus. Confirmado Graças a Deus. pela... Até porque o comunicado está circulando no WhatsApp, enfim, de que a Nike reembolsaria os torcedores que compraram camisa do Guerreiro. Só que o comunicado tem um erro no texto, dizendo que a Nike é uma das provedoras à contratação e não é. E não Segundo o Inter, não é. A companhia chamou não atenção isso no texto não se também. manifestaria dessa forma. A Nike confirma razão. que não existe esse comunicado, não existe nenhum tipo de reembolso, nada do gênero. A Nike participa com ações de marketing. Ações de A Nike marketing. Mas não como provedora. Exatamente. Por exemplo, a Nike... O presidente Marcelo explicou isso aí. A Nike pode fazer um modelo de camisa parecido com a da seleção do Peru, em função do Guerreiro, e lançar ano que vem. Esse tipo de ação é que ela vai fazer. Não, e incrementou o número de distribuição de camisas, lucraria com isso também, e daria lucro para o Internacional, diminuiria o impacto financeiro que vai redundar Qualquer no ação de colo do marketing que Internacional. vier através desse planejamento entre o Internacional e a Nike, com certeza é fruto de alguma receita baseada nessa contratação, não tem a menor dúvida. É uma pena, né, que aconteça isso, uma pena, porque se o Internacional tinha informação que só em dezembro haveria o julgamento, de repente houve um equívoco. Já voltamos. Não temos? Já fizemos. Luciano Davi, daqui para frente, o que você prevê? Domingo a gente poderá ver se vai sacudir ou não? Eu acho que sim, jogo dificílimo, né? Inter e Fluminense, lembra aquela vez? Virou uma guerra aquele jogo.
Mas o jogo de domingo é um jogo dificílimo. O Filipão, com aquele modelo de futebol dele, tático, de enfiar volante no meio do campo, fechar o time dele, tá ganhando, tá incomodando, tá aumentando na pontuação. É um jogo difícil, mas o Internacional, eu vou continuar apostando, além de todo o trabalho que está sendo feito, vou continuar apostando muito no Odair. E o Internacional tem uma dupla de zaga fortíssima e uma meia cancha muito forte. Muito forte. Patrick, Edenilson e Rodrigo Dourado estão jogando muito bem. Rodrigo Dourado e Patrick estão chamando muita atenção no cenário brasileiro. E a dupla de zaga também fazendo um trabalho que a bola quase não está chegando no Lomba. Se a gente for parar para analisar, a bola grandes quase não defesas tá. ele fez contra o Fluminense. Quantos jogos o Inter não toma gol? 5. Pois é, então isso aí tem, além do trabalho do preparador de goleiros, né, com referência ao Lomba, tem também a questão de que a zaga está fazendo um trabalho de excelência para não fazer com que essa bola chegue no gol do Internacional. Com quem joga o São Paulo no final de semana? Ceará? No Ceará? Ah, é no Morumbi. Pois é. E vamos lotar o Beira-Rio domingo. O Internacional com certeza coloca mais 45 mil torcedores lá e vamos tentar ganhar o jogo para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Volto a repetir aqui, se acontecer isso no domingo, olha, eu acho que o único jogo que nós temos como referência que pode ser um dificultador é o Grenal do dia 9 de setembro, se eu não me engano. Dá para confiar no Lisca doido? Arranca um empatezinho lá no Morumbi, não? Cara, o Lisca está fazendo um belo trabalho no Ceará, hein? Olha que com toda a sua limitação técnica que ele tem com relação aos seus jogadores, o Lisca está recuperando. Ele teve 2 empates que ele acabou tomando gol, parece que no finalzinho. Ele poderia estar com 21 pontos, hoje está com 18, né? Está com 17. Poderia estar com 22, está com 18, uma coisa assim. 17. Então ele poderia estar com 21 pontos. Ele empatou 2 jogos no final que ele saiu ganhando. O jogo do São Paulo é domingo 11 da manhã, então é antes do jogo do Internacional, A gente já vai ficar sabendo o resultado. Depois, no domingo seguinte, o São Paulo enfrenta também em casa o Fluminense. A tabela sorrir pro São Paulo. É aquilo que nós falávamos ontem ou anteontem aqui, né? Que dificilmente o São Paulo perderia a liderança em agosto, porque enfrenta adversários, teoricamente, da parte de baixo, pelo menos. Agora, vamos ver o lado do periclitante do São Paulo, né? Ficou fora pro Colón, ontem se enroscou com o Paraná. O elenco é menor do que o do Internacional em termos de qualificação. Na realidade, o Internacional, óbvio que a gente repete a tabela, né? E são jogos dificílimos em casa. A gente pegou. A gente tem Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro. Não, Cruzeiro Flamengo é fora. É aqui também. Flamengo aqui. Cruzeiro é fora. São Paulo já foi? Mas pegando. Não, São Paulo não. Depois é São Paulo e Santos aqui. É isso aí. É tudo ligeirinho aí. Isso aí decide o Campeonato Brasileiro. O São Paulo, claro que é mais pra frente, mas ele também vai ter uma sequência complicada. Ele vai pegar na ordem o Flamengo em casa, é um confronto direto, independente da Terrível situação. pros dois lados, igual Inter e Palmeiras. Depois tem o clássico com o Corinthians, isso é mais pra frente, a final de outubro e início de novembro. Flamengo, clássico com o Corinthians na Arena Corinthians, Grêmio em casa e Cruzeiro. Jogos difíceis. É uma sequência também difícil. A sequência que o Inter tem agora no início do turno, o São Paulo tem do meio pro fim do turno. Se o Inter não degringolar... Esse campeonato de pontos corridos, né? Todo jogo é uma decisão, né? Ainda mais na pontuação. Como está o perfil da pontuação tem graça. hoje? Não tem graça. Hã? Tem graça, então. Não tem graça, mas é um desafio a cada rodada, né, Rec? Se tu escorregar 2 rodadas, tu perde 3, 4 pontos. Davi, eu tenho que te fazer uma pergunta, filho da mãe, que eu sou obrigado a fazer. Essa coisa está implícita na minha personalidade. E no dia a dia da sociedade. Vou fazer o que? O Internacional tem 100 mil sócios, né? Muda um pouquinho o quadro político, né? Porque agora o resultado de campo passa a ser ainda mais imperioso. Porque agora, daqui a pouco, o que servia ser uma vaga na Libertadores, daqui a pouco deixa um pouquinho aqui, um pouquinho ali de situação diferente, né? A expectativa mudou, né? Porque agora vai se debater de novo o lado financeiro, de novo assim, a responsabilidade que o clube tem que ter. Na realidade, eu não estou dizendo que seja oportunista, isso é da política. Tá, mas é que na realidade assim, para deixar claro ao nosso torcedor, tá? Eu sei que vocês não vão bater batuque. Perfil do I9. Ir buscar informações dentro do clube sem fazer barulho, fiscalizar de forma propositiva sem fazer barulho. E não é o momento de fazer campanha política, tanto que a sugestão do I9 em alterar e adiar a eleição, jogar ela lá para frente, é justamente para não influenciar no resultado de campo. O que a gente tem que fazer agora é continuar torcendo com tudo para o Internacional, lotar o Beira-Rio no domingo e tentar atingir a liderança do campeonato. Esse é o momento político do Internacional, ponto. Muito bem. Mais alguma informação de última hora aí?
sobre Paulo Guerreiro? Só dá uma atualizada pra gente aí, porque isso aí repercute agora, inclusive no Peru, né? Repercute na seleção peruana. É. Apesar de que ele já pediu para ficar fora dessa convocação, e aí a coincidência, né? Ele volta a tempo de conseguir disputar uma Copa América. Começa quando, Maurício? Já Copa América é junho. dissoca o Inter. É junho. Será que não é por isso também que ele não cogita reingressar na justiça? Se ele ingressa e julgam no fim do ano, não disputa a Copa América. São muitas, como diriam os mais recentes, agora que tudo é nuances. Né? Valeu. Obrigado pelo Davi. convite, Obrigado, Maurício. Tudo é nuance, né? Até às 19h.